Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha amiga muito linda e especial, Oi. Amanda. Ela é linda demais, né gente? Olha esse cabelo. Não é nada, olha quem falou, né? E ela morava aqui nessa cidade onde eu moro, há um tempinho atrás. Mas ela mudou para outra cidade e essa semana ela tá aqui visitando. E ela tem um canal também, ela é super popular, super pop. E aí a gente decidiu fazer um vídeo juntas, porque eu gosto muito dela. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossa vida aqui nos Estados Unidos e responder algumas perguntinhas. Então, nós vamos responder uma tag hoje muito legal sobre vida no exterior, como é morar aqui no exterior. E eu vou ler a primeira pergunta, que é qual é o meu nome? Meu nome é Amanda Josted, o sobrenome. E meu nome é Marjorie. Então a segunda pergunta é o que fez nós mudarmos para os Estados Unidos? Então o que me fez mudar para os Estados Unidos é que meu padrasto é americano. O meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos e 5 anos depois minha mãe casou. E aí, como ela veio com visto de esposa, os filhos menores de 18 anos podiam vir com ela também. E na época eu tinha 16 anos. E eu mudei para Colorado na época. Legal. E o que me trouxe pra cá, pros Estados Unidos, também. E o que me trouxe pra cá, pros Estados Unidos, foi meu esposo, porque ele é daqui, o Jared, ele é de Washington, e então eu vim com visto de noiva. Eu vim pra cá e nós nos casamos aqui. Que chique. Então, a próxima pergunta é: há quanto tempo reside aqui nesse país? Então eu moro aqui já há quase 10 anos. Em dezembro vai fazer 10 anos. Bastante tempo, né? Uhum. E eu moro aqui, no final desse mês, aqui nos Estados Unidos, vai fazer 4 anos. Legal. Os nossos comentários. A gente só fala isso. A próxima pergunta é se moramos sozinhas aqui ou com nossa família. Então eu moro aqui com meu marido e com meu filho. E em breve mais um filhinho ou filhinha, não sabemos. E a minha mãe mora em outro estado com meu padrasto. E recentemente meu irmão mais velho também mudou pra cá com sua família, ele tem 5 filhos. E os meus outros irmãos sempre vêm visitar aqui todo ano, mas morar, só eles moram aqui. Legal. E eu moro aqui sozinha. Ah, não. Que triste! Absurdo. E eu moro aqui também com meu esposo e meu filhinho. E não tenho nenhuma família morando aqui, além do meu esposo. E meu filho. Você deve sentir muita saudade dessa mãe, né? Sinto demais. A próxima pergunta é: qual a sua idade? No caso, com a minha idade é 25 anos, eu completo 26 em novembro. E eu tenho 26, eu fiz 26 em fevereiro, então temos quase a mesma idade. É verdade. A próxima pergunta é se foi difícil conseguir o visto de residência. Então pra mim não foi difícil, porque quando eu mudei pra cá, como meu padrasto americano e minha mãe já veio com visto de esposa, assim que eu mudei pra cá, eu já vim com o visto de residência, que durava 10 anos, e depois de 5 anos eu pude receber minha cidadania. Legal. E pra mim também não foi, assim, é um processo. Eu vim com visto de noiva, como eu havia falado, e aí depois que você se casa, você tem que aplicar pro Green Card, e você tem que pagar pra isso, você tem que juntar toda a papelada, provar que o seu relacionamento é verdadeiro mesmo. E aí demora um pouquinho, demorou uns 8 meses pra eu poder conseguir meu primeiro Green Card, depois que eu apliquei, né? E agora eu tô aplicando já pro meu segundo Green Card, que esse dura 10 anos, e depois disso eu posso aplicar pra cidadania. Então, é difícil, mas é garantido, sabe? Se seu relacionamento é verdadeiro com a pessoa daqui, você sabe que você vai conseguir. Você tem que ter o dinheiro e o tempo pra poder fazer a aplicação. Eu acho que essa troca de visto sempre, né, que demora esse processo e é tão caro ficar pagando. É bem tudo. chato e você não pode fazer nada sem isso aqui. Depois que você tá aqui, seu visto venceu, você tá esperando pelo Green Card, você tem que só esperar, né? Não pode fazer nada. Tá bom, a próxima pergunta é: você fala língua local? Acha que é importante aprender? Sim, eu falo inglês, eu aprendi depois de um tempo, né, morando aqui. Mas não foi fácil e eu acho que sim, é muito importante também você aprender o idioma daqui do país, porque você precisa se expressar, você precisa entender outras pessoas, não tem como você viver sem se comunicar com outras pessoas, então é importante pelo menos aprender o básico. Se eu pudesse voltar no tempo, antes de ter vindo pra cá, eu teria me esforçado um pouquinho mais pra poder aprender o inglês. E numa escola, desde que eu era pequenininha, tinha aula de inglês e pelo que eu lembro tinha aula de espanhol também. Então o básico eu já aprendi na escola, quando eu fui crescendo.
Só que eu nunca fiz aulas de inglês, assim, em escola de inglês específica. Era só na minha escola mesmo. E eu lembro que eu aprendi, nossa, bastante coisa. E coisas bem importantes, como verbos, assim. Coisas que eu nunca esqueci, porque é bem importante aprender essas coisas. Então, o básico eu já sabia quando eu cheguei aqui. Claro que tinha algumas palavrinhas que eu não conhecia. Por exemplo, às vezes as pessoas falavam assim, oh, I love your outfit. Aí eu, o que é outfit? Então, tipo, é a roupa, assim, a roupa É o que você tá... outfit. É a roupa que você tá usando. Então, tipo, esse termo eu não conhecia no Brasil antes de vir pra cá. E também é um choque, né, quando a gente muda pra cá. Porque no Brasil, se você não conhece alguma palavra, você fala português ou você fala inglês por pouco tempo. Mas aqui era inglês, assim, o tempo todo. No telefone, na TV, na igreja, na escola. Você foi pra escola, né? Pro ensino médio. É, eu fui 2 anos e meio pro high school. Então era o tempo todo inglês. Então eu lembro que eu chegava em casa às vezes até com dor de cabeça, sabe? De ficar falando inglês o tempo todo. Mas depois você acostuma tanto que você acaba até sonhando em inglês, pensando em inglês. Então você vai se acostumando, sabe? Eu acho que estando aqui, como você pratica bastante, você vai aprendendo coisas novas. Não, e realmente você vê como é importante mesmo você aprender, pelo menos o básico, né? Que eu acho que não foi assim tão horrível pra você, porque você sabia pelo menos se expressar um pouco, né? Eu sabia conversar bem. Assim. Sabia. Aí, tá vendo? Quando você chega igual eu, assim, sem saber nada, entender nada, você paga muito mico, você passa muita vergonha e você passa muito apuros, assim, de não saber querer procurar por alguém ou perguntar alguma coisa ou ir no mercado, em algum lugar e ter medo das pessoas tipo, falarem com você, porque você não vai entender. Mas o que eu quis dizer é que, mesmo eu sabendo falar bem, foi difícil. Tipo, mesmo quando você sabe falar bem, é difícil, porque é uma língua diferente que você tem que falar o tempo todo, sabe? 24 horas por dia. Quer dizer, em casa eu falava português com a minha mãe, né? Mas, tirando isso, era cansativo, sabe? Pra sua mente ficar falando. É desgastante. Mas depois você se acostuma. É, muito bom. A próxima pergunta é, o que você pensa do país que você mora? Eles recebem. Eles recebem bem os brasileiros aí? Eu gosto muito daqui. Muito, muito, muito. Eu acho que cada estado é diferente. Eu já morei em New Jersey também, então lá é um pouquinho diferente do estado que eu moro agora, que é mais calminho e tal. Lá em New Jersey é uma cidade maior, tipo é São Paulo. Pequena, né? Aqui é uma cidade pequena. Então, eu gosto muito daqui. Eu acho que é bem organizado, as pessoas são simpáticas e é tudo bem barato. Assim, Eles recebem os brasileiros bem aqui, imagem. Eu acho que sim. Assim, eu nunca passei por nada assim muito... Já passou nenhum apuro, assim, você falar, eu sou brasileira e alguém... Não. Tipo... Isso nunca aconteceu virar a cara pra comigo. você. Eu já ouvi pessoas que falaram, assim, que, tipo... Sério? Não gostaram muito, mas eu nunca senti preconceito aqui por ser brasileira. Teve uma vez que, tipo, um homem foi meio rude, assim, comigo, porque ele perguntou de onde que eu sou. E ele achou que eu era de algum lugar da Europa, mas quando eu falei Brasil, ele... você é branca? Mas ele falou de um jeito tão rude que eu fiquei, tipo, eu me senti meio humilhada, sabe? Ninguém acredita que existem pessoas brancas no Brasil. Mas essa foi a única situação, assim, que eu passei. O resto, as pessoas até gostam quando eu falo que eu sou do Brasil, assim, eles acham legal. Acham legal. E você? Ai, que legal. Eu não lembro de nenhuma situação. Agora, não tô lembrando de nenhuma situação que eu passei, assim, um preconceito, assim, né? Que alguém fez algo comigo. Você é do Brasil. Geralmente as pessoas são bem educadas. E se às vezes alguém é chato, é só porque aquela pessoa é chata mesmo. Não acho que seja por causa de eu ser de outro país. Eu já fui tratada assim, já senti que eu fui tratada um pouco menor por eu não saber falar inglês muito bem, ou a pessoa ver que eu tenho um sotaque muito forte, ou achar que eu sou um pouco mais burra, sabe? Por causa disso, não me tratar muito bem, me tratar meio como uma criança, coisa assim, por achar que eu não entendo direito o inglês. Pois é, mas só foi isso, não acho que é especificamente por causa do Brasil, eu acho que eles recebem bem, sim. Em geral, eu acho que recebem bem os brasileiros aqui, né? As pessoas acham legal, perguntam da comida, falam que a gente gosta muito de festa, de dançar, são legais. Eu acho que assim, depende muito de você, sabe? Se nós somos simpáticas e a gente conversa com as outras pessoas vão ser desse jeito com a gente também. Mas se você nem dá oi pras pessoas, aí você espera sempre as pessoas darem oi pra você, tipo, é óbvio que você vai sentir que as pessoas não te tratam bem, sabe? Eu acho que vem de você também e é recíproco. Eu acho que vem de você também e é recíproco. É isso mesmo, falou tudo.
Tá bom, a próxima pergunta é: sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? E sim, gente, eu sinto muito falta da minha família, porque minha família tá toda lá no Brasil, como eu falei. E todos os dias eu falo com eles pelo WhatsApp, tento fazer ligações e tal. Mas sente falta, sabe? Você quer estar com eles. É difícil. Tem vezes que eu choro muito de saudade, eles também. Mas enfim. E isso, a respeito de um produto, eu sinto muita falta. O produto, eu vou falar assim, comida em geral. Tipo, não consigo lembrar de nenhum produto assim específico. Eu lembro assim da comida, de você poder comprar uma coxinha na esquina bem gostosa, com pastel, essas comidas assim de rua. Ai, muito bom. E a comida, assim, a comida é mais caseira, sua mãe cozinha feijão, faz arroz e tal. Eu sinto muita falta, assim, da comida do jeito do brasileiro, do jeito brasileiro de temperar as comidas. Tudo que é comida brasileira eu sinto falta. Eu acho que a comida daqui não chega nem aos pés do que é a comida do Brasil. Na minha opinião. E pra mim eu também sinto falta da minha família que tá lá. Eu tenho 3 irmãos que estão no Brasil. Então eu sinto muita falta deles, porque eu queria que todos estivessem mais perto. Principalmente assim, quando é Natal. Às vezes alguns estão eu acho que é a pior. Uhum. O pior é quando é Natal, algum feriado assim, que dói assim, dói o coração, sim, sabe? De você querer estar com eles, é horrível. E às vezes algum irmão tá aqui, mas outro não tá. Aí tipo, você sente dó, sabe? De que tá separado, assim. Mas a gente se vê praticamente todos os anos. E agora com o meu irmão mais velho aqui também tá bem legal, porque ele tá morando bem pertinho da minha casa, tipo 5 minutos. E as coisas do Brasil que eu sinto falta também é comida. Na cidade que eu moro, assim, não tem comida brasileira. Em New Jersey, quando a gente morava, em cada esquina parecia bem brasileiro, né? Porque tem muito brasileiro naquela parte de New Jersey. Então tinha muita comida brasileira também. Mas onde eu moro não tem, então eu também sinto falta. Em Utah também eu sei que tem restaurantes brasileiros. Tá, a próxima pergunta é: quais são os seus planos para o futuro? E você pretende morar aí pra sempre? Tá, então meus planos pro futuro ainda não tenho certeza. Nossa, bem. Eu pensei que você ia falar uma coisa bem profunda, então os planos aí, isso. Ter filhos. Procriar. Então, eu me formei antes do Scott nascer. E eu teria que fazer o meu mestrado pra exercer a profissão que eu quero ser terapeuta de famílias e casais. Só que com o Scott eu ainda não consegui fazer meu mestrado. E seu marido estudando também, né? Meu marido estudando. E como eu vou ter outro bebê em breve também, não sei quando eu vou conseguir fazer esse mestrado. Mas eu quero muito em breve poder fazer. E o meu marido tá pra formar, ele vai se formar no próximo semestre. Então vai depender pra onde ele encontrar emprego e ele vai fazer outra faculdade também? Não sei. Depois que ele se formar agora, ele já pode exercer a profissão dele? Pode. Ele não precisa fazer mestrado. Mas nós queremos morar aqui nos Estados Unidos porque, pelo menos comparando com São Paulo, onde a gente morava, é mais seguro. E as escolas, assim, são melhores. Tipo, uma escola estadual, sem precisar pagar nada, muito boa, sabe? Pros filhos. Então... E o ensino é bom também, né? O ensino é muito bom. E como eu tenho minha cidadania aqui, e em breve meu marido também vai receber a cidadania dele, a gente pode morar aqui pra sempre, sabe? Eu acho que no futuro, se um dia a gente sentisse que deveria voltar pro Brasil, com dinheiro, porque eu acho que pra morar no Brasil você tem que ter dinheiro pra ter uma vida boa, sabe? Eu não sei ainda. Por enquanto, pretendemos morar aqui. Bom, e os meus planos pro futuro a gente ainda não sabe direito. Meu esposo, ele se formou, vai fazer 3 anos já que tá exercendo a profissão, mas ele quer voltar pra faculdade, fazer um mestrado também, fazer uma outra coisa. E a gente ainda não sabe pra onde ele vai pra faculdade ou pra onde ele vai aplicar para emprego, a gente não sabe com certeza. A gente tem, assim, sonhos, a gente tá tendo um plano agora de querer voltar para essa cidade onde nós estamos visitando agora, onde a gente já morou, mas a gente não sabe o futuro, né? Pode mudar e os planos estão bem loucos. Mas quase certeza que a gente pretende sim morar aqui nos Estados Unidos pelo resto da nossa vida agora, porque, como a Marjorie falou, né? É mais seguro, é mais tranquilo, você pode viver bem sem muito dinheiro aqui. Pode ter lazer, proporcionar lazer para sua família e tudo. E é muito bom. E eu quero muito poder trazer minha família para cá, principalmente meus irmãos, para poderem estudar na faculdade e tal. Eu acho que aqui eu posso abençoar, ajudar mais eles, eu estando aqui, do que estando lá no Brasil.
Tá bom, então a próxima pergunta é: o que tem aqui no país que você mora que você gostaria que tivesse também, ou que fosse implantado, ou que fosse da mesma forma no Brasil também? Tá, e eu pensei muito nessa pergunta, e uma das coisas que veio na minha mente muito é a segurança, porque eu sou uma pessoa muito, muito medrosa, e lá no Brasil eu sentia sempre muito medo. Eu fui assaltada só uma vez, mas mesmo assim, medo constante toda vez que eu ia sair na rua. E aqui não, aqui eu já, pelo menos nos 2 lugares que eu já morei, eu sinto muito segura sempre, que eu posso andar nos lugares mais tranquilo e tal, com meu filho. Eu posso dirigir meu carro tranquila, sem medo que alguém vai roubar meu carro, assim, tipo, vai me parar, colocar uma arma na minha cabeça. E eu gosto muito disso, amo a segurança aqui desse país. Eu gostaria muito que no Brasil fosse da mesma forma, seguro, quando você estiver voltando do seu trabalho, da faculdade, você poder ter paz, sabe, pra chegar na sua casa ou ir pra onde você tiver que ir, sem achar que sem ficar esperando alguém te assaltar ou coisa assim. Mas, então, é isso. Nossa, eu concordo Falei totalmente. demais. Não, não, ótimo. Eu concordo totalmente, porque quando eu fui pro Brasil visitar, eu sentia, assim, medo de sair com meu filho, ou até sozinha, sabe? As pessoas ficam olhando e... Não sei se é por ser uma cidade grande também, comparado com aqui, que é uma cidade menor, né? Mas, assim, eu tinha medo de pegar meu celular no ônibus ou no metrô, ou eu tinha medo de ser roubada o tempo todo. E aqui não, aqui eu pego meu celular em qualquer lugar. Na rua, você vai andando, assim, mexendo no celular. Você deixa a janela aberta do carro, sem problema. Lá não, tem que sempre estar com a janela fechada. E até dentro de casa tem medo, assim, de ser roubado, às vezes. Acontece. Então, nossa, eu concordo totalmente. E pra mim também é uma das coisas principais a segurança. Principalmente depois que você tem filhos, né? Porque quando é só você e seu marido, ou só você sozinha, você meio que se vira, né? Mas quando você tem filhos, é pior. E a outra coisa que eu gostaria, assim, que fosse parecida no Brasil é o preço das coisas. Porque, nossa, no Brasil você faz uma comprinha de nada, é 100, 200 reais. As carnes, é um absurdo. Fralda, roupa, é tudo um absurdo. Eu não sei como as pessoas conseguem, sabe, sobreviver, assim, porque é tudo muito caro. Então, eu acho que se tivesse a segurança que tem aqui e também o preço das coisas, eu acho que seria legal morar no Brasil. Não, isso é verdade, isso seria muito bom. Para as pessoas poderem conquistar as coisas com mais facilidade, né? Então, é verdade. Então, a próxima pergunta é: qual sugestão ou dica você daria para alguém que queira morar aqui nos Estados Unidos? Então... eu não sei. Também não sei. Eu sei. Eu também sei. Então, a minha dica é que, assim, você tem que pesquisar muito se é isso que você quer mesmo. Porque muitas pessoas falam que gostariam de morar aqui, mesmo que seja limpando casa ou limpando o banheiro. Mas, claro que às vezes até limpando o banheiro é melhor do que a vida que tem no Brasil. Não sei, depende da situação da pessoa. Mas tem que pensar 1000 vezes se é isso uma coisa que você quer fazer pro resto da sua vida. Ter que ficar falando inglês o tempo todo. Às vezes pode meio que se sentir humilhado por ser de outro país ou não falar a língua direito. Não é só porque alguém mora nos Estados Unidos que a pessoa tem uma vida perfeita, sabe? Geralmente as pessoas não contam o lado ruim das coisas, só contam o lado bom. Ou só posta foto bonita no Facebook, no Instagram. Tem suas dificuldades, né? Tem seus desafios morar aqui. Tem seus desafios também. Mesmo eu achando que é melhor do que morar no Brasil, também tem as suas dificuldades. Não é tudo mil maravilhas sempre. Então é uma coisa que tem que pensar muito se é isso mesmo que você quer. Eu concordo plenamente com o que você falou, porque você tem que abrir mão de muitas coisas também para morar aqui. Por exemplo, da sua família. Talvez quando você vier, você não vai poder trazer a sua família toda. Então você vai ter que saber como lidar com a saudade, como ficar longe da sua família, às vezes até por anos, não só por meses. Então é uma coisa bem difícil. E acho que uma coisa que eu iria falar é só tenta fazer as coisas certas, sabe? Não mentir na imigração, essas coisas assim, porque mesmo eu vim com visto tudo direitinho aí e tal, quando eu fiquei naquela processo que eu tinha que esperar pelo meu green card, eu não podia fazer nada, eu já me sentia assim tão mal, sabe? Me sentia assim meio que com medo. Nossa, e se a polícia... Eu nem tava assim legal, eu só não tinha nenhum documento pra mostrar, mas eu tava no processo, mas ainda assim eu me sentia com medo, você se sentia insegura, sabe? Mas só tenta fazer tudo direitinho, as coisas bem certinhas, pra você ficar aqui legal, pra você se sentir bem, sabe? Pra você se sentir seguro aqui, pra lei estar do seu lado, não contra você.
Então, eu acho que essa é uma dica que eu daria, assim. E isso, gente, é na minha opinião também. Eu não tô julgando ninguém que faz, que não tô julgando ninguém. Só tô falando, assim, o que eu acho. Porque com a minha experiência mesmo, só esperando pelo meu green card, eu tava me sentindo muito insegura. E eu queria muito até voltar pro Brasil. Eu sentia muita vontade de voltar no Brasil, que eu me sentia mais livre no Brasil. Eu pensava, poxa, no Brasil eu poderia trabalhar em qualquer lugar, aplicar pra qualquer emprego, sei lá, e não ficava assim, dependendo de visto, ou dependendo de green card, ou dependendo de saber inglês, eu poderia me virar, correr atrás, sabe? Mas essa é a minha opinião. Eu acho que muita gente se sente desse jeito. A gente se sente às vezes mais limitado. Você pode se sentir mais limitado por não ter todas as documentações, ou por não saber falar inglês. Então, outra coisa também é aprender um pouquinho do inglês pra você conseguir se virar aqui, fazer amizades e tal. Conhecer as pessoas e mergulhar na cultura. E outra coisa também é você se abrir, assim, não ser... por exemplo, às vezes você tem a oportunidade de vir pra cá, mas você tem medo de que alguma coisa vai dar errado, ou sei lá, você tem que tentar, porque um não você já tem, sabe? Então você tem que tentar, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Isso é verdade. Isso é verdade. A próxima pergunta é: se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo neste país, qual seria? Uma palavra que vem na minha mente é montanha-russa. Uma boa ideia. Porque tem momentos que eu tô assim, nossa, eu amo morar aqui nos Estados Unidos. Aí tem momentos que eu tô lá embaixo, não, eu odeio esse país, eu quero ir embora pro Brasil, eu tô morrendo de saudade da minha família. E aí tem momentos de novo que eu tô feliz, nossa, eu amo tanto esse país. E é sempre assim, sabe? Sempre tem as épocas, as fases, os dias. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô. Mas o que mata mais ainda é a saudade, assim, da minha família e da cultura em si, da comida e tal. Saudade de muitas coisas que me faz não querer morar aqui, que me faz querer voltar pro Brasil. E pra mim, se eu pudesse escolher uma palavra, eu tava até comentando com meu marido sobre isso hoje, seria felicidade. E se eu pudesse escolher mais uma, seria gratidão. Porque, nossa, eu tava pensando assim, que claro que eu tenho minhas dificuldades, como qualquer pessoa tem, mas quantas bênçãos que eu tenho por poder morar aqui e, sabe, eu ter me formado na faculdade, meu marido também tá fazendo faculdade, e mesmo assim, a gente não tendo muito dinheiro, a gente tem o suficiente, sabe? A gente vive num lugar seguro, bem, sabe? Vive bem, compra o que a gente precisa, até o que não precisa às vezes. E às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas por que que eu fui escolhida, né, pra vir pra cá, pra morar nesse país? Então eu sou muito grata ao Pai Celestial por ter me dado essa bênção. E também pelas amizades que a gente tem aqui, tantas amizades que a gente faz, onde a gente vai, pessoas tão boas, sabe, que entram nas nossas vidas. E a gente tem saúde e tem, nossa, sei lá, tudo que a gente precisa, sabe? Então, ontem e hoje eu tava pensando muito nisso, assim, que vida feliz que eu tenho e como eu sou grata por... Claro que não é sempre assim, eu tenho os meus momentos difíceis também. Não é uma vida perfeita, mas você é feliz, né? Mas quando a gente não sei, quando somos gratos e vemos as bênçãos que a gente tem, sei lá, sempre tem alguém numa situação pior, sabe? Às vezes quando eu tô meio triste ou chateada com alguma coisa, eu leio uma pessoa que comentou alguma coisa no Facebook e eu fico pensando, gente, eu não tenho nada pra reclamar, sabe? Sempre tem alguém numa situação pior. Isso é verdade, eu concordo com o que você falou. Eu tava falando de montanha-russa, mas que tem esses momentos de gratidão que eu tô muito feliz. E eu penso às vezes, nossa, como que eu vim parar nesse país, sabe? E apesar de todos os defeitos, que nenhum lugar é perfeito, aqui é um país muito bom de se morar. E eu vim, assim, de uma família muito pobre. Morava, assim, num bairro mais pobre na minha cidade e nunca imaginei, assim, o destino da minha vida iria ser viver e morrer no mesmo lugar que minha família, minha mãe cresceu. Eu também iria crescer lá, provavelmente morrer lá também. Eu não vi, assim, um futuro, assim, tão distante, assim, pra mim. Eu vejo que é a mão do Senhor que me trouxe pra cá. Mas não só isso, não só por estar aqui, mas principalmente por ter minha família e poder criar o nosso filho em um lugar seguro, sabe? E é o Senhor mesmo, não sei. Ai, eu quero chorar. Eu entendo exatamente o que a Amanda quer dizer, porque todo mundo passa por esses momentos de felicidade e esses momentos de tristeza. E isso faz parte da vida, é normal. Faz a gente crescer. E a última pergunta seria mostrar fotos, assim, de onde a gente mora, da nossa família.
Então a Amanda vai mostrar algumas fotinhos dela, eu também vou mostrar algumas fotinhos pra vocês, só pra vocês conhecerem um pouquinho mais de quem a gente tava falando, né? Do nosso marido, do nosso filho. Então é isso, gente. Eu amei fazer um vídeo com essa minha amiga linda. Eu tava até comentando com ela que quando eu faço vídeo sozinha eu fico meio estressada, meio chata, assim, mas com ela, nossa, passou. A gente tá aqui, acho que 40 minutos fazendo vídeo. E tá divertido. Tá muito divertido, eu amei. E eu espero que vocês também tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer pergunta pra nós, é só comentar aqui embaixo que nós vamos responder. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau. Me monstro.